Está começando mais um plantão da aprovação e aqui quem fala é a Lisa Nota 10. Bora para os destaques de hoje. Alunos em contagem regressiva, café sendo a bebida mais tomada do momento e a redação, claro, sendo o assunto mais temido em todo o Brasil. Mas calma, respire School Friends, porque aqui o nosso plantão ele é mais descontraído. Então preste atenção na nossa próxima aula para te ajudar nesse primeiro dia de Enem. Bora de aula! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Nota 10. Eu sou o professor Jaerton Filho, seu professor de História aqui no programa Nota 10. Quero dizer que mais uma vez é uma honra estar aqui e que isso também é uma ação de amor, gente. Ensinar também envolve amor e eu estou aqui porque eu amo fazer isso. E é muito bom poder passar um pouco do meu conhecimento para vocês e eu espero que em algum momento isso sirva para vocês e espero que também seja na prova do Enem, ok? Porque a gente está tratando sobre História do Brasil, período colonial, é o nosso intensivo de História do Brasil, ou seja, a gente está passando por um grande espaço de tempo em 4 aulas. Então, tudo que foi importante, de fato, para a sua prova, eu pretendo abordar aqui. Lembrando, não dá para abordar tudo, tá, galera? Porque a nossa história é muito rica. No entanto, a partir de uma análise das outras provas, a gente tem uma ideia do que é geralmente cobrado. Lembrando também que a gente já teve outras 3 aulas, essa é a nossa 4ª aula. Então, se você está assistindo apenas agora, eu recomendo que vocês assistam às aulas anteriores, porque a gente já passou por muita coisa. Período pré-colonial, organização colonial a partir das capitanias hereditárias, governo geral, contextos econômicos aqui no Brasil, posteriormente a União Ibérica e como isso implica aqui na colônia, a sua relação com a metrópole, e também a invasão holandesa e posteriormente o Tratado de Methuen, e é daqui que eu quero continuar. Porque o Tratado de Methuen, naquele contexto, ele vai gerar um endividamento português. E lembra que eu falei nas aulas passadas que o Tratado de Methuen, o chamado Panos e Vinhos, ele vai ser uma saída para justamente o declínio do sistema açucareiro com a saída dos holandeses aqui do Brasil para as Antilhas, que gerou uma concorrência muito maior. Ok, meus amores? E eu já quero partir daqui, porque agora, gente, isso aqui não cai, isso aqui despenca na prova do Enem. A sociedade mineradora do século XVIII. Gente, vamos lá. Por quê? A gente vai voltar a um conceito que foi dado lá na primeira aula, que vai ser justamente o metalismo. Portugal, ele já esperava achar ouro aqui no Brasil, ok? Isso é um conceito, o metalismo é um conceito do mercantilismo, a busca por metais preciosos. Eles queriam encher os cofres de metais preciosos para que você tenha uma balança comercial favorável e a partir da intervenção estatal. Esse ouro, ele vai ser encontrado justamente a partir daquelas expedições que eu citei nas aulas anteriores. Que expedições são essas, professor? É no século XVIII, com os bandeirantes, que o ouro vai ser encontrado. Galera, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em bandeirantes. Quem são eles? Gente, os bandeirantes, eles eram os responsáveis por essa exploração para você capturar nativos indígenas e também eram expedições privadas em busca de novas rotas aqui no interior do Brasil. E é nesse processo que eles acabam encontrando ouro, principalmente no sul, sudeste. Tá bom, meus amores? Entendemos isso? Lembrando que isso é diferente das entradas. As entradas são expedições financiadas pelo Estado português, enquanto as bandeiras são expedições da iniciativa privada dentro da própria colônia. Galera, vamos continuar? Vamos lá? Então, quando se descobre o ouro, o centro econômico que era lá, ou melhor, que era aqui no Nordeste,
ele vai ser transferido para o sul-sudeste, principalmente a partir da região das Minas Gerais. Este processo irá influenciar lá na frente, na criação da nova capital, que vai ser o Rio de Janeiro, principalmente a partir de Marquês de Pombal. Déspota está esclarecido, muito importante para a gente compreender. Então, o que é que acontece na prática? Uma transferência do que era o centro econômico do Nordeste com o açúcar, os holandeses vão embora, e aí essa transferência ocorre vindo para o sul, sudeste das nossas regiões. Dando continuidade. Nesse período, já expliquei na aula passada, a pecuária vai auxiliar no processo de interiorização e vai surgir, por exemplo, um movimento chamado de tropeirismo. O que é isso, professor? Eu me lembro disso, mas eu já ouvi falar porque era feijão tropeiro. É isso mesmo, tem relação com o tropeirismo. E já eu explico por quê. Eram pessoas que faziam comércio para atender às necessidades básicas das regiões mineradoras. Então, quem circulava internamente dentro da colônia, a partir da relação comercial com as regiões mineradoras, eram esses homens que levavam seu gado, que faziam suas grandes viagens, fazendo seus comércios. E para auxiliar a sua alimentação, porque grande parte dessas viagens eles não poderiam carregar muito peso, por exemplo, e grande parte das suas viagens eram bem longas, o tropeiro, ele levava um tipo de feijão. Um feijão que é muito reconhecido principalmente nas Minas Gerais. O feijão tropeiro, ele começa a ser utilizado por ser de fácil conservação e por não ser tão pesado, ele não levava caldo, dando origem ao que a gente conhece como feijão tropeiro, que inclusive é muito gostoso. Dando continuidade, entendemos isso? Isso aqui é importante, tá, gente? Vamos lá. Quais são as características desse período? Gente, lembra que eu falei que na sociedade dos senhores de engenho, principalmente nos seus anos iniciais, a gente tinha uma característica patriarcal, a gente tinha também uma sociedade bipolarizada, que não possuía mobilidade social, né? Ou seja, era muito rígida, bipolarizada porque eu era senhor de engenho, da elite, ou era escravo. Aqui no período do ciclo do ouro, isso aqui começa a mudar um pouquinho. Por quê? Teremos maior mobilidade social. É possível você se tornar rico desde que você tenha a confirmação, você seja português, que seja confirmado pela coroa portuguesa e você possa explorar esse ouro. De repente você achou ouro nas suas terras e aí você fica muito rico naquele contexto. Com isso, meus amores, vai surgir uma classe média de mineradores. Isso vai ser muito importante porque a classe média ela vai ser um dos principais motores para as revoltas que vão acontecer. Revoltas tanto separatistas quanto revoltas nativistas. A revolta de Vila Rica, por exemplo, lá na frente, que vai influenciar na revolta que a gente conhece como Inconfidência Mineira, ou também lá na frente da revolta lá em Salvador com a revolta dos alfaiates. Ok? Então essa classe média ela vai ser muito importante, classe média de mineradores, que começa a enxergar que esse ouro deveria ser deles. E essa extração ela é feita por particulares. Então, a gente tem colonos extraindo o ouro e ascendendo socialmente aqui na colônia do Brasil. Professor, e Portugal? Portugal começa a cobrar imposto porque, afinal de contas, era a ideia inicial desde o seu princípio. A ideia principal era achar ouro para conseguir financiar a metrópole. Então, Portugal vai cobrar impostos da elite colonial e também dessa classe média que estava surgindo. Qual é a mão de obra utilizada? Inclusive, tem uma pergunta que meus alunos me fazem. Professor, então se um escravo, ele acha ouro, ele ficava rico também? Gente, essa pergunta ela não é muito cabível para o momento. Porque lembrem-se, quando você se torna escravo, você se torna um produto de alguém. Você é propriedade de alguém, por mais que você seja ser humano, que é um processo muito cruel. Mas naquele contexto, você é um produto, você pertence a alguém. Logo, se aquele produto acha alguma coisa,
o que é achado também pertence ao seu dono. Mas lembrando, tá, gente? É um processo complexo. A escravidão não deve ser observada de maneira inerte, passiva, não. Pelo contrário, teve muita resistência por trás desses processos. Então, a mão de obra principal é a mão de obra escrava, ok? Gente, mas vamos lá. Como é que funcionava? Deixa eu só me ajeitar aqui, pronto, me ajeitei. Como funcionavam os impostos? Quem cobra esses impostos é o que a gente conhece como intendência das minas. Muito importante vocês saberem disso. Em 1702, é criada a intendência das minas. E qual é a responsabilidade delas? É justamente cobrar esses impostos e começar a vigiar quem está pagando e quem não está pagando esses impostos. Tá bom? Posteriormente, vai ser criada a Casa de Fundição, lá em 1720. Para que servia a Casa de Fundição? Servia para fundir o ouro e evitar o contrabando em pó. Olha que interessante. A partir do momento que é cobrado impostos, a gente vai estudar ainda que impostos são esses, mas os colonos não aceitavam, porque, tecnicamente, se esse ouro era encontrado por esses colonos, ele deveria pertencer a eles. O que é que eles pensavam naquele período? Não vou dar meu ouro para Portugal. Eles largaram a gente aqui, então eu não tenho que pagar isso para eles. Ok? Então, muito ouro ele era contrabandeado, principalmente no formato de pó. Então, Portugal cria a Casa de Fundição para que você comece a fundir esse ouro e transforme esse ouro em barra, para que ele seja mais dificultoso ser contrabandeado. Aqui a gente vai ter o ouro fundido em barra, inclusive com número, e ele só poderia ser negociado, né, se tivesse essa numeração, porque era requisito de Portugal ter o símbolo da coroa, como se fosse um patenteamento para que esse ouro fosse negociado. Gente, aqui é muito interessante perceber, tá? Porque a gente utiliza uma frase, o santinho do pau oco, por exemplo, a gente utiliza recorrentemente. E o que é que acontece? O santinho do pau oco, ele surge naquele contexto. Por quê? Existiam diversas maneiras, nas maneiras mais engenhosas que essa galera utilizava para contrabandear o ouro. Por exemplo, eles colocavam em cabelos de escravos, ok? Levavam nos jumentos, por exemplo, também, ok? Então, existiam diversas maneiras. E uma das maneiras mais engenhosas é justamente dentro do santinho. Era um santinho oco, aqui nas costas, eles escondiam o ouro, e aí, quando a coroa vinha cobrar seus impostos, eles não achavam porque o ouro estava escondido. Na realidade, era um santinho falso, o ouro estava escondido nas costas desse santinho. Então, a frase santinho do pau oco, que remete geralmente para pessoas que não são santas, né? Que são pessoas que só se passam, é porque eles começavam a colocar esse ouro em santinhos falsos, que são ocos e que tem uma abertura por trás para que você esconda esse ouro. Tá bom? Então, percebam como são essas relações. Interessante, porque a gente utiliza essa frase até os dias de hoje. Certo. Entendemos tudo isso? Posso continuar? Vamos lá. Lembrando, tá, galera? Sempre falo isso. Voltem um pouquinho caso vocês não estejam entendendo. É necessário, porque isso é muito importante para a prova que vocês vão se submeter já já. Continuando. Gente, já entendemos como aconteceu a exploração, já entendemos que surge uma maior ascensão social, maior mobilidade social, surgiu uma classe média, que essa classe média ela não gostava de ser cobrada impostos. Inclusive, se escondendo e praticamente contrabandeando diversos dos seus ouros. Entendemos isso. Entendemos também que a coroa portuguesa, ela começa a criar mecanismos para conseguir controlar esse comércio do ouro, como, por exemplo, a Casa de Fundição, ok? E aí, que impostos são esses cobrados por parte da coroa portuguesa? Vamos lá. O primeiro imposto, galera, esse imposto ele vai ser muito importante. Por quê? Ele é chamado de quinto, o quinto do ouro. Vamos ler para entender melhor? Ó, o quinto, imposto cobrado anualmente, onde seria repassado
20% de cada minerador para Portugal, ok? Então, o imposto, ele era cobrado. O que é que era estipulado por Portugal? 20% desse ouro. Gente, aí eu pergunto para vocês, vocês acham que Portugal pegava só isso dos seus mineradores? Lógico que não, né? Portugal não cobrava apenas isso dos seus mineradores, cobrava inclusive muito mais, tá bom? A partir disso, a galera começou a esconder esse ouro. Como eles começaram a esconder esse ouro, a gente vai ter uma série de revoltas que vão ser muito importantes. O exemplo próprio é a de Vila Rica. A cidade de Vila Rica vai ser uma das maiores cidades mineradoras daquele período e tem relatos, por exemplo, que tinha mais ouro do que comida. A fome de ouro, de fato, né? Isso aqui é muito importante, porque a gente já refletiu nas aulas passadas, por exemplo, que quem dá valor a determinado objeto é a cultura que está naquele objeto. Então, isso desmistifica diversas questões. Costumeiramente, os meus alunos, eles perguntam para mim, professor, mas por que é que os nativos indígenas trocavam ouro por espelho, né? Porque quem dá valor ao objeto de fato é a cultura que ele está inserido. A gente resolveu uma questão parecida com essa nas aulas passadas. Por que que os portugueses saíam do outro lado do mundo para pegar a lenha para você conseguir se aquecer? Na realidade, era uma postura econômica dos portugueses. Enquanto os nativos indígenas daqui utilizavam aquela madeira de maneira mais rentável, eles utilizavam para se aquecer. O dinheiro, por exemplo. Gente, o que é mais importante para sobreviver? Comida, que eu preciso para me nutrir, ou uma nota de R$100, né? Para a sobrevivência da gente, claro que é a comida. No entanto, a gente troca dinheiro por comida, tá? Então, percebam como são essas relações. E aí, galera, uma vez que esse imposto não fosse repassado, cerca de 20% de cada minerador, era cobrado outro tipo de imposto. E esse só foi cobrado uma vez em 1751. O que é que era? A derrama. A derrama era cobrada quando os impostos atrasavam. E o que é que era instaurado a partir da derrama? A derrama, basicamente, gente, ela dava o direito a Portugal invadir territórios dos colonos. Então, vamos lá, vamos supor, Mariazinha e Joãozinho são casados aqui, eles descobriram uma fonte aurífera e lá tem muito ouro. Eles conseguiram, esse aqui é meu. Beleza. Portugal começa a cobrar imposto. Você tem que pagar 20% todo ano. No entanto, você não pagou aqueles 20%. Então, segundo a derrama, Portugal tem o direito de invadir a sua casa e retirar os seus bens e, a partir disso, cobrar esses impostos. Tudo bem? Entendemos? Isso vai irritar a elite colonial do período, gerando diversas revoltas, como eu já citei a própria revolta de Vila Rica. A derrama, por exemplo, vai ser importante para a revolta que a gente conhece como a revolta do líder Tiradentes, ok? Gente, outra coisa muito importante, belíssima por sinal, o próprio barroco mineiro, galera. O barroco mineiro, o barroco em si, ele surge posteriormente à Contra-Reforma como uma medida de responder à Reforma Protestante. A gente tem a Reforma Protestante ali com Martinho Lutero, a igreja ela tem a Contra-Reforma e a partir disso ela vai instaurar o barroco. O barroco é um movimento que vai trazer toda a plenitude, a beleza da igreja, ilustrando que é um local, de fato, muito belo. No entanto, aqui no Brasil, ele se expande no século XVIII, financiado pelas Irmandades, que dizia respeito principalmente à elite colonial do período, não ligado à igreja. Claro que tem uma questão religiosa, mas é principalmente financiado pelas Irmandades. Aqui, gente, tem a igreja de São Francisco de Assis, lá em Ouro Preto. Essa igreja eu já tive a oportunidade de conhecer e é muito bonita de fato, ok? A gente vai ter também grandes nomes como o Mestre Ataíde e Aleijadinho, ok? Que eles se utilizavam de um tipo de pedra que a gente chama que é a pedra sabão para fazer as suas esculturas e também suas obras artísticas. Grandes nomes, dê uma olhadinha aqui, porque a gente vai ver muita arte bonita que diz respeito a essa cidade. São João del Rei, Ouro Preto, ok? Muito importante.
Galera, antes de passar para o nosso próximo bloco, eu gostaria de falar um pouquinho que esse momento vai gerar uma crise no sistema colonial. Por quê? Vamos lá, muita atenção. A elite colonial está irritadíssima com a metrópole. Porque eles falam, não, a gente está sendo aqui abusado praticamente. Estão cobrando impostos muito altos, a gente não está tendo lucro, a coroa não nos ajuda, pelo contrário, invade nossas casas. A organização administrativa portuguesa não compreendeu as particularidades da sua colônia, porque, levando ainda o conceito de pacto colonial, a colônia deveria estar para a metrópole. A colônia não deveria ser independente de si. Isso é importante vocês perceberem, ok? Por isso que qualquer crise que acontecesse em Portugal, eles aumentavam os impostos aqui da colônia. A gente vai ter inúmeras revoltas aqui pelo Brasil. E outra coisa importante, gente, a gente terá também um cenário iluminista. Professor iluminista, eu já ouvi falar. E aí, só explicando um pouquinho sobre isso, porque o iluminismo ele influencia diversos movimentos. Revolução haitiana, ok? E aqui no Brasil ele vai ser muito incisivo. O cenário iluminista e o iluminismo, né, ele percorre a Europa ali ao longo do século XVII, XVIII. E aí, galera, o que é que acontece? Ele influencia a Revolução Francesa, a Revolução Haitiana, a independência dos Estados Unidos, e é justamente o rompimento com as questões ligadas ao absolutismo, né? Vocês vão lembrar do Rei Sol, por exemplo, que ele falava, o Estado sou eu, e a ligação com as ideias liberais, que rompiam com o absolutismo e com a Igreja do período. Essas ideias elas vão se propagar ao redor do mundo de maneira muito rápida, influenciando diversos momentos de independência. O iluminismo, galera, ele irá romper com o absolutismo e a Igreja Católica. Muito importante vocês saberem disso, ok? Então a gente vai ter uma série de pensadores iluministas que vão influenciar o mundo todo. John Locke, tá bom? Com Montesquieu. Então, por aí vai. Muito importante vocês perceberem que o iluminismo é um movimento que acontece na Europa, que, no entanto, ele vai trazer as suas ideias, vão se expandindo ao longo do tempo e chegam, por exemplo, às Américas de diversas maneiras, influenciando diversos movimentos. Gerando, inclusive, o que a gente conhece como déspotas esclarecidos. E aí, galera, já a gente vai dar uma pausazinha, mas antes de passar para o nosso próximo bloco, eu gostaria de falar o que são déspotas esclarecidos, porque o maior exemplo que a gente possui de déspota esclarecido é o Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, que era ministro de Dom José, e ele vai trazer mudanças importantes que irão impactar diretamente a colônia naquele contexto. Professor, mas o que é déspota esclarecido? Em certo momento, gente, o absolutismo ele não se segura mais. As antigas práticas não podem mais permanecer. Então, para eles conseguirem fazer a manutenção do poder, alguns reis se desprenderam de algumas ideias absolutistas e começaram a colocar ideias iluministas na sua maneira de governar, gerando um despotismo esclarecido, ou seja, um governo esclarecido que não é nem absolutismo nem totalmente iluminista. Tá bom? Galera, aqui é a imagem de Marquês de Pombal, que era ministro de Dom José. Mas agora vamos dar uma pausazinha, vamos respirar, porque eu preciso tomar uma água, que eu já estou cansado de tanto falar. Mas eu quero que você, pessoal, pause, relaxe, respire, que já já a gente vai estar de volta e vamos finalizar finalmente o período colonial no nosso intensivão aqui no programa Nota 10. Grande abraço e até já já, galera! Voltamos, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. No bloco passado, a gente estava falando um pouquinho sobre o que era o despotismo esclarecido. E para você que perdeu, galera, é justamente o período, a gente está vivendo o período iluminista, o iluminismo influenciou direto a nossa colônia, ok? Gerando personagens importantes como o próprio Marquês de Pombal. No bloco passado, a gente refletiu sobre essas questões, passando pelo período de extração do ouro,
ok? A Estação do Ouro aqui no Brasil que vai conseguir trazer à tona, minha gente, e vai conseguir dar um suspiro para Portugal. Portugal suspira novamente porque vai ter a manutenção do ouro. Lembrando que Portugal entra em crise com o declínio do açúcar, descobre o ouro com os bandeirantes, tá? Começa a explorar esse ouro e começa a cobrar impostos. Esses impostos geram uma crise no sistema colonial. Por quê? Teremos inúmeras revoltas pelo Brasil, tá? E aí, gente, a organização administrativa portuguesa, ela não compreende as particularidades de sua colônia. Como eu já falei, eles apenas cobravam esses impostos, mas não se preocupavam em auxiliar essa colônia de alguma maneira. Teremos inúmeras revoltas, e eu já expliquei no bloco passado esse cenário iluminista, que ele rompe com o absolutismo e também com a Igreja Católica. É nesse período, gente, que a gente vai ter, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que fala que o homem ele possui direitos inalienáveis a ele, o direito à propriedade, tá bom? E aí, nesse contexto, a gente terá uma ascensão liberal. E esse tipo de pensamento influencia, inclusive, até os dias de hoje. A nossa Constituição, a Constituição de 1988, ela vai ser influenciada por essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776 também vai ser influenciada por esse movimento. Então, só para vocês terem uma ideia dessa dimensão. Gerando os déspotas esclarecidos, o próprio Marquês de Pombal, ministro de Dom José, aqui tem a imagem do Marquês de Pombal, que vai trazer importantes mudanças que irão impactar a colônia de maneira direta. Certo? Só um resumão do que a gente tratou até agora, e aí a gente já pode partir para que mudanças são essas, né? Que é o que realmente interessa. Gente, vamos lá. O que é que Marquês de Pombal faz? E aí eu já quero deixar uma coisa muito clara. Ele era déspota esclarecido, mas era um déspota esclarecido para Portugal. Para o Brasil, ele queria continuar explorando de fato o Brasil, porque lembrem-se, a gente é colônia, tá? A gente não tem vez. Então, lá em Portugal, Marquês de Pombal vai incentivar a manufatura, ok? A produção a partir da manufatura, inclusive incentivando as pequenas empresas. Olha o pensamento liberal aparecendo aqui, né? Gerando uma menor influência do Estado, dependência desse. Outra coisa importante, isso aqui eu acho sensacional, o imposto literário. O imposto literário que é um imposto cobrado para justamente investir nas questões de literatura, de livros de fato. E por fim, gente, o confisco de terras da igreja, ou seja, lembra que eu falei que no iluminismo a gente tem um rompimento com essa igreja? Lembram, não lembram? Marquês de Pombal, ele vai fazer com que essas terras da igreja sejam confiscadas e fala, aqui vocês não vão ter vez mais. Tá? E vai ter a ascensão de escolas, por exemplo, em Portugal. Será um período de desenvolvimento iluminista, de fato, em Portugal. No Brasil, a gente vai ter também algumas outras questões que vão implicar de maneira direta. Por exemplo, o próprio Tratado de Madrid, em 1751, gente, que vai acabar com a influência do Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha, e principalmente o Brasil, né? Instituição da derrama. Lembram da derrama, o imposto obrigatório, onde a coroa portuguesa teria o direito de invadir os terrenos dos colonos, caso eles não pagassem o quinto do ouro. Incentivo ao cultivo de algodão. E, gente, isso aqui é muito importante, ó. Expulsão dos jesuítas, porque para Marquês de Pombal, os jesuítas estariam atrapalhando o processo colonial. Por quê? Por exemplo, a gente vai ter as missões jesuítas que buscavam cristianizar os nativos indígenas, e aqueles nativos indígenas poderiam ser mão de obra, né? Então, para Marquês de Pombal, esses jesuítas estariam atrapalhando de fato. Outra coisa muito importante, é no governo de Marquês de Pombal que teremos também o processo de transferência da capital colonial, de Salvador para a colônia. Ok, gente? Lembrando que a gente teve 3 capitais na nossa história. A primeira é Salvador, durante o processo inicial, principalmente no governo geral.
Com o Marquês de Pombal, a ascensão do despotismo esclarecido e do iluminismo, teremos a capital do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ela está muito mais próxima das questões ligadas ao ouro. Lembrem que a gente vai ter uma troca comercial. E, por fim, Brasília, lá com Juscelino Kubitschek. Galera, vamos lá tratar um pouquinho sobre a questão do Tratado de Madrid. Muito importante, tá? Recorrentemente ele é cobrado. Vamos perceber algumas questões. Teremos uma redivisão entre Portugal e Espanha. A redivisão é feita por quê? Primeiro, por causa da União Ibérica. Gente, após o fim da União Ibérica, né, não fazia mais sentido você ter um território dividido, porque grande parte desse território já havia sido colonizado por colonos portugueses. Então, vai ter um acordo entre Espanha e Portugal, onde a Espanha ela receberia o território de Sacramento, que ficaria aqui na região sul da América, ok? Esse território do Sacramento dá origem posteriormente ao Uruguai. Inclusive, vai rolar algumas disputas durante o primeiro reinado, onde a gente reconquista esse território e posteriormente a gente perde ele também. Tá bom? E a transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763. Então, o Tratado de Madrid, ele vai ser assinado por quê? Primeiro, por causa da União Ibérica, não fazia mais sentido após a União a gente não pegar esse território. Negociam essas questões com o território de Sacramento, esse território é dado para a Espanha, e também a questão das drogas do sertão, que eram de grande interesse por causa da relação comercial com as Índias. Tá certo, pessoal? Vamos continuar? Vamos para frente. E, gente, teremos com esse processo, já expliquei no bloco passado, já citei, um processo de que a gente terá um desenvolvimento português, no entanto, ele não vai ser suficiente, porque as mudanças aqui propostas por Marquês de Pombal vão gerar ainda mais crises, dando a origem ao que a gente conhece como crise do sistema colonial. Lembrando, o que é que gera essa crise do sistema colonial? Isso aqui é um panorama geral. Por quê? A crise do sistema colonial, anota. Pega o caderno, pega o celular, faz alguma coisa, mas anota. A crise do sistema colonial, ela é gerada, ela tem influência tanto do exterior, do que acontecia na Europa, quanto do interior, do que acontecia no interior da colônia. Anotaram? Vou repetir mais uma vez. A crise do sistema colonial tem influência tanto por questões internas da colônia no Brasil, quanto por questões externas lá fora que aconteciam na Europa, principalmente em Portugal. Beleza? Pelo amor de Deus, deixa isso anotado e deixe isso claro na mente de vocês. Vamos lá. Como eu falei, gente, a gente vai ter o cenário iluminista. E a materialização desse cenário iluminista será a ascensão de Napoleão Bonaparte. Porque o que é que vai acontecer nesse processo? Napoleão Bonaparte, ele havia instaurado o bloqueio continental, né? A gente vai ter um processo, ocorre a Revolução Francesa lá na França, claro, né? Ocorre a Revolução Francesa, ela acontece em 1789. E em 1799, Napoleão Bonaparte ascende, dominando e mudando o panorama praticamente todo da Europa. Ele instaura o bloqueio continental com a Inglaterra e ele fala, quem estiver desse lado aqui não vai poder comercializar com a Inglaterra. Só que a gente tem um problema, olha os pontos se ligando. Porque lembra que eu falei do Tratado de Methuen? Durante o Tratado de Methuen, Portugal ela possuía uma dependência com a Inglaterra. Então, Portugal vai ter que optar entre França e os próprios ingleses. Por quem é que eles vão optar? Eles vão optar, gente, justamente pelos ingleses. Na prática, o que é que acontece? Napoleão Bonaparte vai invadir primeiro a Espanha e, posteriormente, ele vai invadir Portugal, fazendo com que a família real portuguesa fuja para o Brasil, gerando o que a gente conhece como a transferência da família real, aqui transferência da corte para o Brasil, tá bom? Então entendam que é um panorama geral a partir dos conflitos que aconteciam dentro da própria Europa.
Com a transferência da coroa para cá, as dinâmicas comunitárias do Brasil vão se modificar claramente, tá bom? Outras coisas, gente, ó, reformas de Pombal, muito importante aqui também, porque vai ser instituída, por exemplo, a derrama, e isso vai ser um imposto muito questionado, tá? E aí a gente vai ter diversas revoltas ao longo do Brasil. Outra coisa importante será justamente o terremoto em 1750 em Portugal. Além de tentar ser invadida anos depois, alguns anos anteriores, Portugal sofreu com um terremoto, um tsunami, tá? E aí Portugal foi devastada de fato. Então ela precisava se reerguer. Outra coisa importante, gente, é que o ciclo do ouro ele começa a declinar. Uma hora esse ouro acaba, né? Então a gente tem revolta, a gente tem desastres naturais, ó, Portugal pagando tudo que fez com a gente. Tem revoltas, tem desastres naturais acontecendo com Portugal e uma potência que estava ascendendo invadindo Portugal, tá? Lembrando, são relações e isso vai gerar uma crise no sistema colonial, tanto externas quanto internas. Entendemos? Vamos para frente. Bem pertinho de terminar. Gente, com o enfraquecimento português, a colônia se torna uma das principais fontes de renda, aumentando os impostos e a exploração. Qual é a ideia genial de Portugal aqui? Ó, a gente está passando por um perrengue. Só que a gente tem um negocinho chamado Pacto Colonial. Então, já que a gente está passando por esse perrengue, a gente tem um território que está ali só para servir a gente. Qual é a ideia genial? Vamos cobrar mais impostos deles, né? Eles vão cobrar mais impostos. Isso vai irritar ainda mais a elite colonial, surgindo algumas revoltas que a gente vai citar agora. E aí, gente, a gente vai desmistificar algumas questões em torno dessas memórias. A primeira, muito importante, é a Inconfidência Mineira. Vamos lá. A Inconfidência Mineira, gente, ela acontece em 1789. Inconfidência por causa dos inconfidentes, que são os traidores. E ela acontece justamente em Minas Gerais. Quem são os inconfidentes? Uma classe média organizada que será contra o imposto da derrama. O imposto só foi cobrado mais uma vez. Professor, mas ele só foi cobrado uma vez, isso gera uma revolta? Sim. Eles tinham medo desse imposto ser cobrado novamente. Um dos grandes nomes será justamente o Joaquim da Silva Xavier. Ele era um alquer, gente. Conhecido, como vocês já devem saber, como Tiradentes, tá bom? Joaquim da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Quais são os ideais naquele momento? Primeiro, é um movimento republicano. Movimento republicano. Gravem isso com vocês. Movimento anti-abolicionista, ou seja, eles não queriam a abolição da escravidão. Eles possuíam um interesse próprio, onde eles queriam a república se tornar basicamente independente de Portugal para que ficassem isentos de impostos, tá bom? E é um movimento também conspiracionista, porque na realidade esse movimento ele não saiu das quatro paredes. Vai ter um fofoqueiro chamado Joaquim Silvério dos Reis, que vai delatar o movimento. Esse episódio fica marcado na história e fica marcado como a delação de Joaquim Silvério dos Reis. Então, na realidade, gente, o que aconteceu na Inconfidência Mineira é que houve uma reunião entre alguns conspiracionistas e eles queriam promover uma república. No entanto, Joaquim Silvério dos Reis possuía algumas dívidas com a coroa e o que é que ele esperava? Ele esperava que ao delatar suas dívidas fossem perdoadas. Foi perdoada? Não, não foi. Ele tomou o dedo nas ventas mesmo e foi para frente ainda com a dívida. No entanto, quem pagou o pato no final foi justamente o Tiradentes. E Tiradentes, isso aqui é o que eu quero que vocês prestem atenção. Vamos analisar. Percebam que, na realidade, a revolta de Tiradentes não foi nada demais, né? Era uma revolta que era republicana, mas que, no entanto, ela vai ser recapturada quase 100 anos depois. Prestem atenção. Dos 12 inconfidentes, 11 deles negaram a participação e apenas um recebeu a culpa. Foi o coitado do Tiradentes. Tiradentes morre em 21 de abril de 1789. Gerando o feriado que a gente conhece hoje como feriado de Tiradentes. Como é que ele morre, professor? Preso, enforcado
e posteriormente esquartejado. Eles partiram as partes do corpo de Tiradentes e serviu isso de exemplo. Eles colocaram em diversos pontos estratégicos para que falasse, ó, se você for fazer, pense 2 vezes, beleza? E aí, galera, aqui tem uma imagem muito marcante, uma obra pintada por Pedro Américo. Eu quero que vocês percebam, primeiro, a semelhança de Tiradentes, que parecia que estava sendo crucificado, e também é uma imagem muito pesada. Ele partido em diversas partes, ok? E aí, gente, essa é a parte que eu quero que vocês peguem. Olhem a data. Essa obra é uma obra de Pedro Américo, feita em 1893. Basicamente, mais de 100 anos depois do que aconteceu. Essa data é uma data capturada pelo movimento republicano naquele momento. Tá? Vai ser proclamada a independência em 1889 e alguns anos depois, o que é que os republicanos... A independência não, perdão, gente. A república vai ser proclamada em 1889. E aí, a ideia dessa república é que você tenha um herói nacional, de fato. E esse herói nacional seria quem? O próprio Tiradentes. Por isso que você vai observar constantemente esse Tiradentes retratado como Jesus, Jesus Cristo, ok? Então isso traz uma memória de feriado republicano. Inclusive, uma curiosidade é que provavelmente Tiradentes, como ele é retratado nos quadros, né, ele é retratado de cabelo grande. Provavelmente ele foi enforcado careca, porque era uma prática daquele período. Gente, outro movimento importante, e aí já partindo para o nosso final, é a Conjuração Baiana, que também pode ser encontrada como revolta dos alfaiates. O que é que eles criticavam? Criticavam a transferência da capital para o Rio de Janeiro. Percebam que, com a transferência da capital do Rio de Janeiro, vai haver um abandono da região aqui do Nordeste. Porque a troca comercial, o eixo comercial foi para o sul do Sudeste também. Ok? Então, essa galera ficou esquecida. Esse vai ser um movimento de caráter popular, republicano e abolicionista. Aqui a gente tem alguns dos grandes nomes, o Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga, o João de Deus, e vai ser um movimento de panfletagem. Ou seja, ele vai conseguir evoluir um pouco mais do que foi a revolta de Tiradentes. Gente, qual é o final deles? Eles vão ser mortos, de fato, enforcados, e vai servir de exemplo para que isso não aconteça mais. É nesse contexto, gente, que ocorrerá o declínio do período colonial e a chegada da família real portuguesa em 1808, dando início ao período joanino. Gente, quando Dom João se muda, ele pega uma colônia em crise. Entendam que a gente não tem um Brasil, a gente tem um estado, nem um estado na realidade. A gente tem uma região praticamente em concha de retalhos, repartida em diversas partes, tá? Qual é a missão agora? Você se instaurar e trazer essa galera para si. É o que Dom João vai tentar fazer e posteriormente Dom Pedro fará e principalmente Dom Pedro II lá na frente, tá bom? Gente, a gente encerra o período colonial, tá bom? E eu queria trazer alguns pontos importantes do nosso resumão. Primeiro, na aula de hoje a gente tratou sobre a descoberta do ouro e como isso foi importante para a manutenção de Portugal. Segundo, a partir da manutenção de Portugal, grandes impostos vão ser cobrados de Portugal por Portugal aos colonos. Ok? Isso vai gerar o quê? Grandes revoltas. A revolta de Tiradentes é um exemplo disso. A gente também vai ter o período pombalino, que é justamente uma inserção do pensamento iluminista nesse contexto, e com isso ele fica conhecido como déspota esclarecido, ok? E o período pombalino vai ser muito importante para essa manutenção do poder português. Consequentemente e posteriormente, com o que acontecia na Europa, teremos a crise em Portugal, principalmente por causa da invasão de Napoleão Bonaparte e também o terremoto em 1750. Portugal, a família real portuguesa, ela vai se transferir para o Brasil e aqui a gente vai ter a chegada da família real portuguesa, dando início em 1822 ao processo de independência. Tá bom, gente? Vamos para nossas questões de hoje? Vamos lá.
A partir do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia. Por que ele cresce no Rio? Porque a gente tem uma mudança da capital colonial. Logo, o eixo econômico ele se desenvolve mais no Rio de Janeiro. Na Bahia, ela fica mais paralisada de fato. Nenhum lugar servia tão bem à recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. O tamanho real da escravidão, a matéria, o Globo, 5 de abril. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico, que está relacionada à seguinte atividade. Gente, por que houve uma dinâmica, uma mudança no tráfico atlântico? Foi por causa da coleta de drogas do sertão? Isso gerou essa mudança na capital colonial? Extração de metais preciosos? Adoção da pecuária extensiva, retirada da madeira do litoral ou exploração da lavoura de tabaco? Gente, conteúdo de hoje, tá? A mudança da capital vem principalmente pela descoberta do ouro aqui no sul e também no sudeste, tá bom? O que geraria posteriormente as Minas Gerais. Letra B, certo, meus amores? Vamos lá, acertamos, vamos para frente. Questão 2. Em Minas Gerais, Pernambuco e outras partes do Brasil, as pessoas de origem mista e até pessoas brancas casadas com elas eram excluídas do governo municipal. Olha que interessante, a gente tem um processo de exclusão da participação do poder. É isso que o texto nos fala. Vão lendo o texto por partes, certo, pessoal? Das irmandades leigas, do clero, de certos comércios e profissões. Quem é que excluía? Justamente as irmandades. A eleição de um certo homem para a Câmara da Cachoeira, na Bahia, foi contestada, ou seja, alguém queria se eleger nesse período e não conseguiu. Por quê? Ele era um homem cuja qualidade de sangue ainda era desconhecida. Olha o preconceito aparecendo. E isso a despeito do fato de que tinha diploma universitário. Ou seja, o processo, a relação sanguínea influenciou muito no processo de exclusão, como a gente já sabe, da participação popular dentro da política brasileira. Texto também da grande historiadora Lilian Schwartz. O que é que a gente compreende? Compreende-se do texto que a configuração política da América portuguesa setecentista era marcada pelo quê? Soberania da igreja na solução do conflito? Gente, está falando sobre igreja aqui? Não, né? B. Restrição da participação nas instituições locais. Galera, claramente, né? Vocês percebam que a questão do sangue gerou uma restrição nessa participação. Ou seja, um certo alguém de origem desconhecida, de sangue desconhecido, não poderia participar, sendo excluído do processo político-eleitoral dentro da própria colônia. Tá bom? Resposta aqui, meus amores, letra B. Ok? Pessoal, queria dizer que foi uma honra passar esses processos com você. Queria dizer também que é uma prova importante, mas que, no entanto, não é a última prova de vocês. Estudem, se esforcem e uma hora esse resultado vai vir, tá bom? Bons estudos, estou aqui para o que precisarem. Grande abraço e fiquem bem. Estamos de volta e bora para mais um bloco do conhecimento. Preste atenção na nossa próxima aula. Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a professora Isabela Jade. Não é uma novidade, né, estarmos juntos aqui no Nota 10. Já venho aí conversando com vocês sobre a prova de linguagens do Enem, de maneira muito específica as questões de língua portuguesa. E hoje eu venho aqui com umas dicas diferentes do que eu vinha comentando com vocês nos blocos anteriores. Por quê? Hoje nós iremos comentar a prova de redação, né? Está fazendo parte aí da prova de linguagens, mas não era o nosso foco. Então hoje eu venho aí com essa novidade de comentar, trazer super dicas aí também na prova, para a prova de redação, tá?
Bom, gente, não poderíamos começar de outra forma, senão com o estudo das competências. Para quem já fez o Enem como treineiro, para quem já estuda aí a prova de redação há um tempinho, já deve saber que é super importante você ter em mente as 5 competências do Enem de maneira afiadíssima, né? Até quando vocês recebem ali o feedback, a correção de uma redação, vocês notam que o corretor avalia, claro, com base nas 5 competências. Então, para quem está chegando agora, para quem está começando a estudar para a redação agora, né? Essa redação com o texto dissertativo argumentativo padrão Enem. Então, é importante que vocês saibam dessas competências. A competência 1, aqui eu fiz um resumo, né, resumindo o que é que pede a competência 1, o resumo do que pede a competência 2 e assim sucessivamente, da 1 até a 5. Então, resumidamente, a competência 1, ela vai cobrar de vocês o domínio da gramática, certo? Como é que anda a escrita de vocês? Aqui é o que o corretor de vocês vai avaliar aí dentro da competência 1. Na competência 2, galera, é interessante vocês saberem que aqui vai corresponder a tema, tipo de texto e repertório. Então, como é que anda aí o entendimento de vocês em relação aos temas? Vocês vêm praticando, vem sentindo uma facilidade em escrever sobre vários temas, certo? Sem repertórios coringas. O tipo de texto, tem que ter muito cuidado com a questão do tipo de texto. Por quê? Vamos lá, essa questão do tipo de texto, gente, quando o candidato, ele começa ali a escrever, às vezes ele se empolga e puxa ali o texto mais para um caráter descritivo, né? Começa ali, eu vou trazer uma alusão histórica, ou uma alusão cultural, vou falar de um filme. E aí, no lugar de trazer aquele filme só para o repertório cultural, sociocultural, fazer ali aquela introdução, né, a contextualização, começa a falar do filme. E ali foge da tipologia textual. E vai olhar também essa questão do repertório de vocês. Na competência 3 é o projeto de texto. O texto está obedecendo ali um projeto certinho. Ele está com a introdução, desenvolvimento 1, 2, trazendo ali a tese lá na introdução, traz ali a conclusão de vocês, né, com a proposta de intervenção. Então, vai olhar o projeto de texto de vocês, certo? Não esqueçam, a competência 3 é super importante, assim como todas as outras. Competência 4, o corretor vai analisar a coesão. Nada mais é que o uso de conectivos que vocês vão utilizar ali ao longo da redação. E a competência 5, que é aquela que os alunos consideram a mais fácil de fechar, é a competência da intervenção. Vai olhar ali a intervenção. Você trouxe ali os elementos da intervenção, o agente, a ação, o meio modo, o detalhamento, o efeito, certo? Então, sabendo utilizar esses elementos da intervenção, vocês conseguem fechar a competência 5, os 200 pontos na competência 5. Então, por isso que os alunos dizem, Jade, é a competência que eu acho mais fácil de fechar. Eu também acho a competência 5 a mais fácil de fechar. Então, não treinem só a competência 5, tem aluno que se empolga, treina ali para fechar essa competência 5, todas são importantes. Então, você precisa treinar da 1 a 5. Já tem uma facilidade maior com a intervenção, então foca na que você não consegue ainda fechar. Ficar ali na casa dos 160, quase ali pertinho de fechar os 200 pontos, mas não fecha. Então, você treina essas competências que você tem mais dificuldade. Gente, na competência 4, eu falei que era a que vai cobrar do candidato a coesão, o uso de conectivos. Então, já pega o caderninho ou prepara aí a câmera para tirar a foto ou anotar esses conectivos que vocês podem usar nas redações de vocês. Aqui eu separei por categoria: conectivos de prioridade, conectivos de adição, de conclusão, de síntese, de ênfase, de contraste, de comparação, de tempo.
causa e consequência, lugar, esclarecimento, conformidade, proporção, condição, negação, surpresa e os 3 últimos, tá? Porque são muitos conectivos e eu achei mais fácil trazer para vocês separados por categoria, porque vocês conseguem saber, identificar, né, o que vocês mais usam e os que vocês não usam tanto, com tanta frequência. Reformulação, alternância e dúvida. Então, não uso tanto de dúvida, né? Que não é muito comum, não é nem, inclusive eu não indico. Então, já evita esses tipos de conectivos. Já eu utilizo bastante o de esclarecimento, o de conformidade, porque eu faço muita citação. Pronto, então vocês já anotam aí no caderninho de vocês esses conectivos que são mais recorrentes, né? O de condição também vocês não usam, mas o de causa e consequência, né? Vocês já utilizam bastante, então já dão prioridade para esse tipo de conectivo, para esses tipos, né, na verdade, de conectivos, tá? Essa aula vai ficar disponível também para pausa, então vocês qualquer coisa pausam, anotam, certo? Para a gente não perder tanto tempo nos conectivos e passar também para outras super dicas. Lembrando, galera, que a fluidez do texto de vocês, a coesão, a coerência, ela está muito condicionada ao uso desses conectivos, né? Às vezes, quando o aluno vem ali com a redação e não traz o texto utilizando conectivos, faz uma falta danada e você compromete o seu texto, certo? Compromete o seu texto na competência 4, na coesão e no uso de conectivos, e o seu texto não fica com aquela leitura, né, tão prazerosa para o seu corretor, para quem vai avaliar o texto de vocês, certo? Prioridade também, conclusão, vocês utilizam bastante, certo? O de síntese, então são muitas categorias aí. O de contraste também, vocês podem utilizar nas redações de vocês, certo? Então não deixa de praticar essa questão dos conectivos. Gente, trazendo aí algo que os meus alunos sempre me pedem, né? Do contexto à tese já, de qual seria o caminho. Né? A tese é algo que não pode deixar de ter na redação de vocês. O texto de vocês é dividido em introdução, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, que nós apelidamos carinhosamente de D1 e D2, e a nossa intervenção, certo? A nossa intervenção que vai trazer ali a conclusão do nosso texto. Então, lá na nossa introdução, a gente vai contextualizar e trazer a nossa tese, que vai ser o que a gente vai defender no D1 e no D2, né? No desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então, do contexto à tese, qual seria o caminho? Os alunos sempre me fazem essa pergunta. E aqui a gente vai responder, né? Para que você fique afiadíssimo nesse caminho do contexto à tese, para fazer aí uma redação bem nível 1000, nota 1000. Vamos lá, galera. No contexto, vocês vão pensar em um contexto pertinente à temática. É aí onde entram a questão das alusões históricas, das alusões culturais, né? Que você pode estar trazendo ali um filme, uma série, uma música, um poema, um quadro, que faça ligação a essa temática específica que você vai precisar produzir sua redação, certo? Com base nela. Então, pense em um contexto pertinente à temática. Depois, você vai fazer a preparação para a tese utilizando, eu sempre peço para os alunos utilizarem palavras gancho, né, para a tese de vocês. Então, pensou em um contexto pertinente ao tema, vai utilizar a palavra gancho, não se esqueçam dessa palavra gancho, certo? Para a tese. E a tese, que é o que você vai defender lá nos desenvolvimentos do texto de vocês, vocês vão utilizar um conectivo gancho também, né, para dar continuidade a essa discussão da tese lá no D1 e no D2, certo? No desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então, pensem, certo? Contexto pertinente à temática, palavra gancho para a tese e utiliza também um conectivo gancho para dar continuidade à discussão dessas teses, tá?
Então, esse seria um caminho mais fácil e mais certinho em relação à redação padrão Enem, certo? E o contexto e tese? Qual é o problema, certo? Gente, muitas vezes o aluno, ele fica limitado ali na discussão, né, desse contexto junto a essa tese. Então, ele acaba não desenvolvendo esse contexto e essa tese como deveria. Aqui eu trouxe um trechinho, certo? Um trechinho curtinho, só para exemplificar para vocês que às vezes utilizando ali algumas palavrinhas a mais, vocês conseguem modificar e trazer uma problematização muito mais completa. Nesse trechinho, a gente tem assim, na animação Procurando Nemo, o peixe Nemo, personagem principal, acaba se perdendo de seu pai, que apenas depois de muito tempo consegue o encontrar. Não distante da ficção, o desaparecimento de crianças e adolescentes é um forte problema no país. Isso se dá em razão do descaso estatal, bem como por motivos de lucratividade com o mercado ilegal. Ficou bom? Mais ou menos, certo? A gente pode melhorar e trazer aí umas palavras gancho que podem contextualizar o texto e deixar a tese mais contextualizada, mais bem elaborada, né? Deixar a tese bem elaborada para o corretor. Então vamos lá, para a sua redação, né? Na verdade, na animação Procurando Nemo, o peixe Nemo, o personagem principal, acaba se perdendo de seu pai, que apenas depois de muito tempo consegue o encontrar. Então, aqui a gente já tem uma contextualização, né? Cadê? Em relação ao primeiro texto, na animação Procurando Nemo, o peixe Nemo, personagem principal, acaba se perdendo de seu pai, que apenas depois de muito tempo consegue o encontrar. Pronto. Nesse ponto aqui, a gente encontra uma contextualização ok, né? Citando o filme, fazendo a alusão cultural, mas não se perdendo muito na discussão dessa alusão cultural. Não distante da ficção, então aqui a gente tem também, né, o não distante da ficção, o desaparecimento de crianças e adolescentes é um forte problema no país. Nós temos também no trecho 1, eu esqueci só de colocar a melhoria, mas eu vou explicando para vocês aqui mesmo. Aqui, galera, não distante da ficção, o desaparecimento de crianças e adolescentes é um forte problema no país. Caberia, certo, a gente trazer aí uma contextualização e entre a contextualização e a tese, essa questão de que apenas depois de muito tempo consegue encontrar Nemo, mas na realidade brasileira, né, na atualidade brasileira, nesse contexto em que nós estamos inseridos, nem todos os pais conseguem encontrar os seus filhos, levando em consideração também, certo, que essa temática seria voltada para a questão de desaparecimento de crianças no Brasil. Então, a gente poderia acrescentar aqui a informação, né? Eu não coloquei no slide, mas falo aqui para vocês e vocês vão anotando essa dica. Caberia falar que nem todo mundo consegue encontrar. O pai de Nemo consegue, depois de muito tempo, encontrar, mas na realidade brasileira, né, nem todos os pais conseguem ter esse final feliz que a gente vê no filme. A nossa realidade é outra, né? Para uma realidade, puxando aí não distante da ficção, o desaparecimento de crianças e adolescentes é um forte problema no país, mas nós temos esse agravante, que caberia vocês colocarem, certo? E melhorar ainda mais esse trecho, né? Diferente do pai de Nemo, muitos pais não têm nenhuma notícia acerca do desaparecimento de suas crianças, de seus adolescentes, de seus entes queridos. Isso se dá em razão do descaso estatal, bem como por motivos de lucratividade com o mercado ilegal. Então, caberia também colocar, né, isso se dá em razão do descaso estatal e por motivos de lucratividade com o mercado ilegal, caberia também vocês colocarem aqui uma explicação, o porquê, né, isso se dá em razão do descaso estatal e por motivos de lucratividade com o mercado ilegal. Então, vocês poderiam acrescentar
trazendo aí uma melhor contextualização em relação à chegada do contexto para a tese, né? Então, como eu falei, caberia citar, né, essa questão de que nem todos os pais têm a sorte do pai de Nemo, caberia explicar também o porquê que isso dá em razão brevemente, né? Porque essas teses vocês vão se desenvolver, né, focar um pouco mais lá no D1 e no D2, mas caberia aqui brevemente falar, né, o porquê isso se dá em razão do descaso estatal, bem como por motivos de lucratividade com o mercado ilegal. Então dá para trazer uma contextualização maior, né, ligando mais o contexto à tese, tá? Eu não coloquei aqui, mas vocês anotam com base no que eu fui falando. Gente, outra dica super importante são os elementos da intervenção e os seus conectivos. Lá na C5, eu falei, né, até que os alunos comentam que é a competência mais fácil de ser fechada. Então, aqui nós temos os elementos dessa intervenção, dessa competência, que a gente precisa utilizar lá na competência 5. O agente, a ação, o modo, meio, o efeito e o detalhamento, certo? Então, nesses elementos aqui da intervenção, tem aqui alguns conectivos muito cabíveis de usar após o nosso elemento. No agente, por exemplo, tem aqui cabe a ou ao, é necessário que, né, e cita o agente. Então, para quem não sabe como... Jade, eu sei quais são os elementos da intervenção, né? Eu já treino bastante, já tenho ali uma atenção voltada para a competência 5, então eu sei que precisa ter o agente, a ação, o modo, meio, detalhe, o efeito. Mas eu não sei como começar, como usar, como introduzir esse elemento. Então aqui nós temos os conectivos que faz com que você use ali de maneira muito fluida. Né? O agente, a gente já comentou que você pode usar o cabe a ou ao e cita o agente, ou é necessário que e cita o agente. A ação, galera, é importante vocês utilizarem o verbo no infinitivo, certo? Ou deve. Aqui, por exemplo, vamos supor que o nosso agente seja algum ministério, né? O Ministério da Cultura. Então, aqui o Ministério da Cultura deve ou utilizar o verbo no infinitivo, tá bom? O meio ou o modo, então, por meio de, ou mediante, certo? Ou através de. Então, não esqueçam que o meio ou o modo pelo qual aquele agente vai desenvolver a ação é um elemento de extrema importância lá na competência 5, certo? Lá na nossa intervenção para finalizar o nosso texto com chave de ouro. O efeito, gente, para que, ou a fim de, com o objetivo de, com fito de, certo? Então, não sabe como introduzir ali o elemento, esse elemento, né, o efeito, na redação de vocês, lá no finalzinho. Então, já pega essas dicas, anota aí, certo? Só aqui temos 4 jeitos, né, 4 formas de utilizar o efeito. Para que, a fim de, com o objetivo de, com o fito de. E por último, nós temos o detalhe. Então, a gente pode detalhar aí, por exemplo, o agente, né, órgão responsável por, ou uma vez que, garantindo, assim. Então, são elementos que vocês podem... são conectivos que vocês podem utilizar junto a esses elementos, tá bom? São muitas dicas para trazer para vocês relacionadas ao universo da redação, mas como o nosso tempo é muito limitado, eu estou trazendo aqui as mais importantes. Então, assim como eu acho importante falar dos elementos da intervenção e seus conectivos, eu acho importante trazer as informações importantes sobre os agentes. Por quê? Muito aluno chega para mim e diz, Jade, eu me limito muito a usar como agente só o governo federal ou os ministérios. Eu posso utilizar ali outro agente, ou quando eu peço para ele utilizar outro agente e mostro para eles, né, para os alunos, esses outros tipos de agentes, eles, mas eu não sabia que podia usar esse como agente, esse determinado
determinado outro ministério, ou ONGs, ou Poder Legislativo, que a gente vai discutir agora, tá? Então, o primeiro que a gente traz aí, pessoal, é um dos mais usados, né? Governo federal. Não estou dizendo que por ser um dos mais usados ele não seja eficaz. Então, qual a ação esperada para o governo federal? Eu vou usar o governo federal quando a minha ação for o quê? Gente, o governo federal é execução de ações gerais. Então, por isso que é um dos mais usados. Então, quase todos os candidatos, né, utilizam o governo federal justamente por esse motivo, né? A ação esperada do governo federal são essas execuções de ações gerais. Ministério da Educação, claro, quando for uma ação voltada à educação. Ministério do Trabalho e Previdência, ações voltadas ao trabalho. Ministério da Ciência, da Tecnologia, da Inovação, vocês já utilizam, né, junto ao governo federal, essa questão dos ministérios. Ações voltadas aos desenvolvimentos científicos e tecnológicos. Ministério da Saúde, por exemplo, ações voltadas à saúde. Outro que eu não vejo alunos usando com muita recorrência são as ONGs, que têm a ação esperada, a mesma ação esperada, na verdade, do governo federal, que seria execuções de ações gerais. Poder Legislativo. Gente, a ação esperada do Poder Legislativo é a elaboração e alteração de leis. Prestem atenção, porque eu vejo muito aluno confundindo com o Poder Judiciário. Você vai utilizar o Poder Judiciário como agente para aplicação das leis existentes. Olhem a diferença do Poder Legislativo para o Poder Judiciário. Quando a gente utiliza o Poder Legislativo como agente, a ação esperada é elaboração e alteração de leis. Quando a gente utiliza o Poder Judiciário, nós temos a aplicação das leis já existentes. A Jade poderia dar um exemplo rapidinho aqui, tá? Nós já temos leis sobre essa questão do racismo no Brasil. Então, vocês poderiam utilizar o Poder Judiciário para a aplicação dessas leis que já existem, né? Criar uma lei antirracista no Brasil, a não ser que fosse uma lei nova, né? Mas já temos leis para isso. Então, nesse caso, seria mais cabível, né, o Poder Judiciário aplicar essas leis já existentes, né? Iniciativa privada. Posso usar iniciativa privada? Né? Já tive alunos que veio com esse questionamento. Mas eu não sabia que podia. Pode, gente. Execuções, né? A execução de ações gerais também, assim como a gente viu no governo federal e em ONGs, né? Nessas organizações não governamentais. Então, iniciativa privada também trazendo aí execução de ações gerais. Sociedade. Posso usar sociedade? Pode. Movimentos populares. Né? A ação esperada da sociedade como agente são os movimentos populares. Família também é cabível, galera. Tratamento de temas cotidianos, vocês podem utilizar família como agente. E por último, nós temos a mídia, esse aí é mais famoso, né? Os alunos já utilizam com mais facilidade, que é a promoção de debates, por exemplo. Então, uma ação muito esperada por quem usa mídia como agente seria a promoção de debates. Não vamos parar por aqui, certo? Nos acompanhem, porque vem outras super dicas acerca da redação para o Enem 2025. Tchau, galera. Espero vocês no próximo bloco. Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos com as super dicas, desta vez para redação. No primeiro bloco, certo? Para você que perdeu o primeiro bloco, fica aí atento, porque teve dica relacionada, né? Às 5 competências, né? O que cada competência cobra no Enem, na prova de redação, né? A competência 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. O que é que cada uma vai focar? Para vocês que já vem treinando há um bom tempo, já tem essas informações, mas para você que está chegando agora, é importante saber, né? Saber como é que seu texto, sua redação vai ser avaliada, está sendo avaliada, certo? Tivemos dicas também em relação a conectivos,
certo? Pedir que vocês anotassem os conectivos que vocês mais utilizam aí nas redações e não esqueçam de usá-los. Tivemos dicas também relacionadas ao caminho, né, entre o contexto e a tese, como trazer ali entre o contexto e a tese uma maneira mais contextualizada, uma maneira mais correta, né, de trazer ali esses dois elementos lá na introdução. Tivemos também dicas sobre o que esperar, né, de cada agente. Trouxe aqui uma listinha de agentes para vocês, que vocês podem utilizar nas redações, né, e a ação esperada de cada agente. E alguns conectivos que vocês podem utilizar a cada elemento da intervenção. Então, tudo isso nós tivemos no primeiro bloco. Nesse segundo bloco, a gente começa com uma pergunta que os alunos me fazem muito. O que o meu repertório sociocultural precisa para ser considerado um bom repertório, Jade? A gente viu que repertório é avaliado, né, em uma das competências do Enem, lá na prova de redação de vocês. Então, é claro que todo mundo quer usar um bom repertório. E, gente, para poder ser considerado um bom repertório, ele precisa de 3 coisinhas fáceis, que a partir de hoje, quem não sabia, vai sair afiadíssimo em relação a isso. O primeiro é ele ser legitimado. Aqui a gente tem o que seria um repertório legitimado. Significa que ele precisa ser aceitável na sociedade. Por exemplo, no cristianismo, o Papa é a autoridade da Igreja Católica, certo? Pronto, então uma redação sobre religião, vocês citarem ali quem entende do assunto, né? Quem tem propriedade de fala do assunto, nesse caso seria o Papa, foi um exemplo aí bem didático, certo? Para que vocês realmente entendam o que seria um conteúdo legitimado. Você vai pegar uma fala de uma pessoa anônima, por exemplo, da Igreja Católica, para falar sobre cristianismo, não seria considerado um conteúdo legitimado, um repertório legitimado, tá? Nesse caso, seria utilizar, para ser considerado um bom repertório legitimado, seria utilizar pessoas que têm propriedade de fala, né? Lugar de fala sobre aquele assunto, certo? O segundo ponto é ser um repertório pertinente, quando o repertório relaciona-se diretamente com o assunto abordado no tema. Galera, nada contra repertórios coringas, mas prestem atenção se os repertórios coringas de vocês estão fazendo, de fato, uma ligação pertinente ao tema. Fazendo aí, né, um contexto direitinho com o tema que a redação do Enem está cobrando. Por exemplo, certo? Coloquei também um exemplo para ficar mais didático. Um tema sobre educação, gente. Paulo Freire é considerado o pai da educação, então seria bem pertinente, super cabível utilizar Paulo Freire em uma temática, por exemplo, que envolvesse a educação, né? Ele é referência da educação no Brasil e no mundo. Então, nesse caso, ele é mais pertinente ao assunto do que, por exemplo, citar o Papa, né? Então, nesse caso, galera, ser legitimado, falar de alguém que trazer ali um repertório, né, que seja realmente comprovado, de alguém que tem autoridade no assunto, ser pertinente, trazer ali um conteúdo que esteja diretamente ligado ao tema da redação. E, por último, né, eu havia falado que eram 3 pontos. Por último, é ser um conteúdo produtivo, certo? Pertinente, legitimado e agora produtivo. Como é que você vai criar reflexões, gerar ali um debate, né? Se o seu conteúdo não gerar essa produtividade, não der brecha para você produzir ali com base naquele repertório. Então, o último pontinho seria um repertório que tenha ali uma reflexão, que você possa debater aquele assunto discutido, que você está querendo discutir.
Aqui eu coloquei que muita gente decora frases de filósofos, né? Acreditando que é só colocar na redação que já é suficiente. Mas é preciso tornar aquela citação, você pode utilizar, certo? Antes de qualquer má interpretação, você pode utilizar frases de filósofos, mas não é só colocar ali, mas eu coloquei o meu repertório. Olha a frase aqui desse filósofo que eu coloquei, certo? Mas você gerou uma produtividade daquela frase daquele filósofo com, por exemplo, o tema que você está discutindo, certo? Na redação, então é preciso ser legitimado, pertinente e produtivo, certo? Os 3 pontos, né? Legitimado, pertinente e produtivo. Sempre que vocês forem usar repertórios, agora, observem se eles seguem esses 3 pontos aqui. E em que lugar, Jade, é a segunda maior pergunta, né, em relação ao repertório que os alunos me fazem. Em que lugar da redação eu devo usar o meu repertório? Gente, o repertório ele pode, né, ser introduzido tem gente que diz, será que eu posso utilizar só na introdução ou só no D1 ou no D2? Não, certo? Usa o repertório em cada parágrafo, ele traz um objetivo diferente. Você pode utilizar em mais de um parágrafo, só que em cada parágrafo ele vai ter um objetivo específico. Na introdução, por exemplo, o repertório é muito bom para apresentar o tema. Em muitas redações que obtêm ali a nota 1000, né? Eu já tenho aluno tirando nota 1000 e eu acredito que você também já possa tirar a nota 1000 também. Ele é usado para contextualizar o assunto lá nas primeiras linhas, né? Tem gente que começa, tem aluno que já começa, eu faço muito isso. Eu começo as minhas redações utilizando já o meu repertório nas primeiras linhas, certo? Utilizo e já começo fazendo a contextualização inicial através do meu repertório. Então, é utilizado bastante para contextualizar para quem opta por utilizar na introdução. No desenvolvimento, galera, a gente tem aqui um objetivo mais, um pouco mais diferente do utilizado lá na introdução. O repertório ele vai fortalecer o seu ponto de vista. Ele vem reforçando o ponto de vista de vocês. Não é recomendável usar pelo menos um em cada argumento, né? Em cada argumento, um repertório, não esquecendo de relacionar essas duas informações. Você precisa, em cada argumento, utilizar, né, pelo menos um repertório e relacionar o argumento com o repertório utilizado, com o repertório escolhido. E na conclusão, já escolhi o meu repertório para usar lá na conclusão. Gente, é importante deixar claro, né? Até coloquei aqui a necessidade de resolver o problema usando o mesmo repertório lá da introdução. Então, para quem usa, lembre-se disso, para quem usa repertório lá na conclusão, certo? É importante que você utilize o mesmo repertório da introdução, como se fosse fazendo uma síntese, certo? Trazer um novo repertório, um novo debate não é indicado, até porque você está ali para fechar o seu texto, para concluir o seu texto. Até deixei uma diquinha aqui, né? Não use novos repertórios aqui na conclusão. Pois você terá um espaço você não terá, na verdade, espaço para desenvolvê-los e você pode perder ponto lá na competência 2. No bloco anterior, a gente falou de cada competência, né? 1, 2, 3, 4 e 5, então lá na 2, que envolve essa questão do repertório, você pode perder ponto, mas é na conclusão, eu não perco ponto só na C5? Não, gente. A 2 vai analisar o repertório ao longo do texto de vocês. Então, você, caso utilize um repertório novo, não vai dar tempo, com toda certeza. Não vai ter linha suficiente para você debater, desenvolver esse novo repertório. Então, com toda certeza, você pode, é um risco, né? Tá ali com um pezinho para perder ponto na competência 2, certo? E além de prejudicar também a competência 5, porque talvez você trazendo um repertório novo e querendo desenvolvê-lo, você não vai utilizar todos os elementos necessários na intervenção. Os elementos da intervenção. Então, corre o risco aí de você perder ponto em 2 competências. E isso já prejudicaria o texto de vocês.
Bom, agora a gente vem com 10 períodos históricos para você utilizar na redação do Enem, certo? Eu vejo muito aluno utilizando como conteúdo, né, como repertório, as alusões culturais. Trazem ali muito filme, muitas séries, muitas músicas, poemas, mas os períodos históricos, né, esses repertórios históricos, os alunos são um pouco mais limitados. Então, para hoje, nós iremos falar desses períodos históricos. Espero que dê tempo de debater, né, todos eles. O primeiro é a Grécia e Roma Antiga. Gente, quando vocês forem falar de quê? De democracia, cidadania, organização de cidade, estética, valorização do corpo, direito, política, engenharia, preconceito com pessoas com deficiência, homossexualidade. Então, vocês já viram que citar Grécia e Roma Antiga aborda aí vários eixos temáticos, né? Aqui, e olha que eu não coloquei todos, né? Aqui contemplaria mais se a gente for fazer uma análise mais minuciosa. Então, é muito difícil uma redação não citar um desses pontos. Então, você já pode utilizar aí como período histórico, né? Grécia e Roma Antiga, quando for falar cada um deles. Mas por quê? Coloquei também um motivo. Na Grécia e na Roma Antiga, pessoal, surgiram os primeiros estudos nos campos da política e democracia, sendo grande parte dos pensadores desse período, né? Começaram nesse período e eles têm respaldo até os dias de hoje, como Platão, Aristóteles, Tales de Mileto, né? Então, vocês podem utilizar esse período histórico quando for falar de qualquer um desses eixos temáticos que eu mencionei aí. O segundo período histórico é a Idade Média. Eu vou utilizar a Idade Média quando eu for falar de quê? Trouxe também aí uma listinha de eixos temáticos para vocês ligarem esse contexto histórico, nesse período histórico, a um desses eixos temáticos. Gente, condições de higiene, pandemias, né, como, por exemplo, a peste negra, religião, intolerância religiosa. Porque, gente, a Idade Média era a Santa Inquisição da Igreja Católica. Então, voltando aí para um conteúdo de história, a gente tem a Igreja Católica como o centro praticamente de tudo. Então, uma redação que citar a questão religiosa, você pode estar fazendo um contexto com a Idade Média. Coloquei também um motivo. A Idade Média foi um período marcado pela organização social, política, econômica, né, e sustentava o feudalismo. Se sustentava no feudalismo, tendo uma influência direta da Igreja Católica. Até coloquei aí uma observação falando para a questão do feudalismo, né, que muitos consideravam a ruralização da Europa. Ele surgiu logo a queda do Império Romano e o aparecimento dos feudos. Então, as pessoas saíam das cidades, né, fugindo da invasão bárbara, puxando aqui para o conteúdo bem histórico, né, até porque é uma alusão histórica. E eles se abrigavam, né, nessas propriedades de terra em troca de trabalho. Então, isso aí é alimentação, segurança. Então, isso aí caracteriza bastante a questão do feudalismo, né? Licença, professores de história, mas eu estou fazendo aqui uma intertextualidade direta com esse período. Os senhores feudais, né, se tornavam as pessoas mais importantes e poderosas da Idade Média. Então, se vocês forem falar sobre essa questão, né, de trabalho em troca de alimentação, de segurança, ou a questão religiosa, a questão de pandemia, de higiene, né, que a gente sabe que na Idade Média ocorreram também essas questões pandêmicas de higiene. A higiene não era nada boa na questão da Idade Média. Então, você pode estar fazendo essa ligação, né, essa contextualização através da Idade Média. A terceira contextualização, né, o terceiro período histórico que eu estou trazendo é a colonização. Eu vou trazer ali a colonização para o meu texto como período histórico quando eu for falar de quê? Religião, imperialismo, genocídio, disseminação de doenças, gente, violência também, né? Não poderia faltar, claro, diferenças culturais, muito forte esse eixo temático,
ligando aí a esse período histórico. Preconceito racial, desigualdade social e escravidão também. Porque a colonização portuguesa no Brasil teve como principais características o quê, gente? Civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar, dominar. Né? Lembrando, né, que o Brasil ele não foi descoberto pelos portugueses, muita atenção quando vocês forem utilizar termos, né? Afirmando isso, estaremos negligenciando a história dos povos indígenas, né? Que já habituavam as nossas terras. Então, muito cuidado quando for falar da colonização, para não se expressar de uma maneira equivocada, né? Caso diga que o Brasil foi descoberto por portugueses. Então, nós estaríamos afirmando, negligenciando a história dos povos originários que aqui já estavam. Então, muito cuidado em relação a isso, tá? Então, mais uma vez, você pode usar a colonização se a temática envolver religião, imperialismo, genocídio, disseminação de doenças, né, diferenças culturais, certo? Galera, temos também o Brasil Império. Quando for falar de modernização de cidade, desenvolvimento econômico, científico, cultural, desenvolvimento da imprensa, início das favelas, surgimento das universidades, inclusão de pessoas com deficiência na educação. Então, se o Enem trouxer ali qualquer um desses temas, né, desses eixos temáticos, você pode também utilizar o Brasil Império, esse período histórico, para trazer ali uma contextualização, né, ou reforçar a sua argumentação. Porque, gente, o Império foi o período, né? Até coloquei aí uma breve explicaçãozinha para você que pode se perguntar, mas por que eu vou usar o Brasil Império quando falar desses eixos temáticos? O Brasil Império foi o período do Brasil, né, que se iniciou na independência e se estendeu até 89, mais ou menos, quando a República foi proclamada. Então, nesse período aí, gente, houve essa modernização de cidade, questão econômica, o desenvolvimento da imprensa, né, surgimento das universidades, inclusão de pessoas com deficiência na educação. Então, é um tema que que eu acho, né, são eixos muito prováveis. São eixos muito prováveis de o Enem abordar na redação 2025, na proposta de redação 2025. O quinto período histórico, né, que eu estou trazendo aqui é a Revolução Industrial. Quando for falar de trabalho análogo, trabalho feminino, trabalho infantil, poluição, direito dos trabalhadores, gente, capitalismo, desigualdade social, percebam que a gente consegue colocar um mesmo eixo temático para mais de um período histórico, né? Então, vocês podem até escolher qual período histórico se adapta mais ao texto, à redação que vocês estão escrevendo. E o motivo, né? Por que eu vou usar a Revolução Industrial em um desses eixos temáticos? Foi um evento histórico, né? A Revolução Industrial, que causou grandes transformações nas relações de trabalho, no sistema de produção da época. E garantiu o quê? O surgimento da indústria, se consolidou como um processo de formação do capitalismo. Então, qualquer eixo temático, né, desses aí, qualquer tema que envolva um desses eixos, trabalho infantil, trabalho feminino, análogo, direito dos trabalhadores, desigualdade social, junto aí ao capitalismo também, dá para citar Revolução Industrial. Nosso sexto período histórico, gente, é a crise de 1929. Não podia ficar de fora. Se algum tema, né, trazer ali como eixo a instabilidade econômica, economia, consumismo, desemprego, pobreza, fome, desigualdade, capitalismo de novo. Lembram que eu falei que vocês poderiam até escolher qual contexto histórico usar em algum eixo? Pronto, né? Porque um período histórico ali aborda mais de um eixo temático. O motivo, né? Também foi conhecida como
a Grande Depressão. Então, caso você já utilize o termo crise de 1929 e não queira repetir, né, para não gerar redundância, você pode utilizar também o termo a Grande Depressão, porque a crise de 1929 também foi conhecida como a Grande Depressão. Foi o colapso do capitalismo, né, e também do liberalismo econômico. Então, você pode utilizar para qualquer um desses eixos a crise, desemprego, fome, pobreza, né, que eu não anulo aí o Enem trazer, não duvido do Enem trazer, de o Enem trazer esses tópicos, né, ali como possíveis de vocês debaterem na prova de redação do Enem. Galera, o sétimo, usar nazismo e fascismo quando for falar de intolerância, claro, gente, intolerância, radicalismo, nacionalismo, manipulação da população também é uma boa, né, utilizar nazismo e fascismo, propaganda e mídia, claro, preconceito e censura nem se fala, né, junto aí a liberdade, genocídio, direitos humanos, preconceito com pessoas com deficiência, então... Também aposto nesses eixos temáticos, né, para o Enem trazer ali como proposta. E o motivo? No motivo, na verdade, eu coloquei a diferença entre o nazismo e o fascismo, porque ainda tem muita gente que acha que é a mesma coisa, né? Aquele aluno que já vem estudando ou já utiliza esse período histórico, sabe que há uma diferença entre nazismo e fascismo, mas... fica sempre oportuno trazer essa diferença para que vocês, se forem utilizar, não utilizem como a mesma coisa. Pegando aqui o finalzinho, né? Aliás, do início para o fim. O nazismo foi um movimento ideológico, né? Nasceu na Alemanha sob o comando de Hitler. Já o fascismo foi um sistema político que surgiu primeiro na Itália. E o nazismo tem caráter nacionalista, imperialista e belicista, né? Envolve ali guerras. E o fascismo também tem caráter nacionalista e antissocialista. Então tem aí a diferençazinha para que vocês não utilizem como se fosse exatamente a mesma coisa. Galera, o oitavo período histórico não podia ficar de fora. Segunda Guerra Mundial. Você pode utilizar a Segunda Guerra como quando for falar de trabalho feminino, violência, caso vocês queiram saber mais de um desses períodos históricos, dão aí uma pesquisada, ainda dá tempo, vocês podem estar, né, pesquisando aí, ainda dá tempo, ainda temos um tempinho até o Enem e dá para você pesquisar e trazer ali uma bagagem muito maior em relação a cada período histórico desse. Trabalho feminino, violência, desenvolvimento tecnológico, industrial, científico, desenvolvimento da medicina, né? Então, tudo isso envolve o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, foi um conflito, né, que resultou em mais de 60 milhões de mortos, então... vocês podem utilizar, principalmente no desenvolvimento da medicina, né, e trabalho feminino, junto à violência. O penúltimo, galera, era Vargas. Quando for falar de desenvolvimento industrial, direito dos trabalhadores, esse, ao meu ver, é o que mais se encaixa, mídia e propaganda. A era Vargas, né, teve o surgimento do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, se tiver uma temática que envolva mídia e propaganda, citar a era Vargas como período histórico, para mim, fica aí... excelente. Censura, né? Essa questão da liberdade. Então, mas eu aposto muito na questão da mídia e da propaganda. E por último, para encerrarmos as dicas de hoje, ditadura militar. Quando for falar de violência, repressão, democracia, censura, liberdade também, certo? Liberdade de expressão, manipulação da mídia também entra, perseguição política, a questão dos direitos humanos, né? Então, pesquisem bastante sobre esses períodos históricos, deem uma olhadinha também na cartilha do participante. Se tivéssemos mais tempo, eu com certeza iria trazer pontos da cartilha do participante, né? Para você ficar afiadíssimo aí no Enem 2025. Galera, obrigada por estar aqui. Um grande beijo e até mais. Espero que aproveitem o conteúdo. Tchau, tchau. E a edição de hoje vai ficando por aqui. Olha só, eu quero desejar uma boa prova para vocês, School Friends,
preste atenção, se acalma, respira, porque a sua jornada está quase acabando. Então não se desespera, porque tem mais vindo por aí. E preste atenção, dias de segundas e sextas-feiras às 21h15 e aos sábados às 16 horas tem mais Nota 10. E lembrando que domingo tem reprise. E para não ficar de fora de nada que acontece por aqui, segue a gente nas redes sociais. É o @TSM10HD. Beijos, School Friends, até a próxima e boa prova!